Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Karina do Fórmula K e o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é pra contar a minha péssima experiência com o hotel urbano. Sim. Mas antes de eu começar a contar tudo o que aconteceu, eu quero deixar claro que eu viajei com o hotel urbano em maio de 2014 e eu não tenho do que reclamar, foi tudo certinho, não tive nenhum problema e foi exatamente o mesmo pacote que eu comprei pra viajar em 2015, com a mesma agência, a mesma empresa pro aluguel de carro, o mesmo hotel, exatamente tudo igual, tá? Então eu vou resumir um pouco, né? Porque já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo e a primeira vez eu falei tanto que até anoitecer o vídeo ficou super escuro e eu tô aqui pra gravar de novo pra vocês. Eu fiquei até com preguiça de montar cenário, então eu tô aqui na cozinha. Mas, resumindo, vamos pular, né, a minha primeira viagem e vamos logo pra segunda, que foi, assim, um desastre, assim, total, né. Eu fiz a compra em agosto de 2014 pra eu viajar em maio de 2015 com o hotel urbano, em parceria com a agência Time Brasil, a empresa de aluguel Alamo e o mesmo hotel que foi o Continental Plaza onde eu fiquei, tá, em Kissimmee. A diferença é que a passagem pra viajar este ano era direto para Orlando e a do ano passado era para Miami. Eu quero aqui deixar registrado também que depois que eu fiz essa compra, eu indiquei esse mesmo pacote para mais de 50 pessoas, eu e meu namorado, e dessas milhares de pessoas que a gente indicava o hotel urbano, dizendo que era um site muito bom pra fazer compra, que a agência da Time Brasil era super confiável e blá 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 blá, 8 pessoas compraram esse mesmo pacote, só que graças a Deus e por sorte não era com a agência Time Brasil, porque na época que eles fizeram a compra, a Time Brasil não estava mais em parceria com o hotel urbano, então eles compraram por outra agência. Eles não tiveram problema nenhum pra viajar, né, por sorte, porque foi indicação minha e do meu namorado, senão a gente teria dois problemas, né, o nosso problema pra resolver e o problema dessas pessoas que a gente indicou o pacote pra eles comprarem e eles compraram confiando na gente. Bom, quando eu fiz a compra em agosto de 2014, foi exatamente o mesmo processo de 2013. Você tem que escolher 3 opções de datas para você mandar para a agência de turismo e eles vão ver se essas datas estão disponíveis ainda, se tem o voo e tal. Feito a escolha da data, você tem que fazer o pagamento das taxas, que hoje não é feito mais assim. Hoje você pode parcelar tudo, você parcela as taxas junto com o pacote todo da viagem. Quando eu comprei, não, você parcelava o pacote e as taxas você pagava diretamente via depósito para a agência de turismo, tá? Então, eu fiz a compra do pacote e aí você tem o prazo de 15 dias para você mandar as datas. Eu mandei as datas na mesma semana, óbvio, né, para não perder prazo, e nada de eu ter resposta desse e-mail. A Time Brasil me respondeu alguns dias depois, falando que devido à grande demanda de e-mails que eles estavam recebendo de milhares de pessoas que estavam comprando o mesmo pacote, eles estavam assim com um volume muito grande de gente pra atender e aí eles prorrogaram esse prazo de 15 dias pra um mês. Ok, o que eu achei assim ótimo, né? Porque aí quando você confirma a data você já tem que fazer o depósito, então eu ganhei mais uns dias, né? Mesmo porque não é barato, né? O valor dessas taxas que eu paguei. Então eu esperei passar mais uns 15, 20 dias e fui lá e mandei as datas novamente. Mandei 3 opções de datas e a minha primeira opção era dia 18 de maio a saída. Eles aceitaram a minha primeira opção como 18 de maio, não teve nenhum problema e no mesmo dia eu fiz o depósito das taxas, que foi um valor exato de $696. Esse valor é correspondente ao meu pacote e ao pacote do meu namorado, tá? Então $696 de taxa que a gente teve que depositar. Feito o depósito, já tava tudo certinho. A gente não se preocupou mais, porque como a gente já tinha tido a experiência anterior, a gente sabia como ia funcionar tudo, que a gente só ia receber os vouchers de toda a viagem no máximo uns 20 dias antes da viagem. Como a gente já tinha passado por tudo isso, a gente nem se preocupou, a gente simplesmente esperou e não cobrou nada. A gente já tava com o e-mail da Time Brasil confirmando que a gente ia viajar no dia 18 de maio,
que a gente já tinha feito o depósito das taxas, enfim, não tinha por que a gente se preocupar. Quando chegou fevereiro de 2015, por surpresa, a Time Brasil entrou em contato conosco para enviar os vouchers das passagens, o que a gente achou assim o máximo, né? Porque quando a gente viajou o ano passado, a gente só recebeu os vouchers das passagens e de tudo, do carro e do hotel, assim, 2 semanas antes da viagem, né? A gente até tava assim, desesperado já, mas normal. Então, quando eles entraram em contato com a gente em fevereiro para dar o voucher das passagens, a gente achou o máximo, porque a gente só ia viajar em maio, né? Então, estava ocorrendo tudo conforme os planos, né? Só que detalhe, a gente não tinha recebido o voucher do carro e do hotel, e a gente questionou a Time Brasil quanto a isso, e eles falaram que eles só iam mandar quando fosse chegando perto da viagem. Mais uma vez a gente não se preocupou. Por quê? Porque a gente confiava que ia dar tudo certo. Confiava na Time Brasil porque a gente já tinha viajado com essa mesma agência. Quando chegou abril de 2015, tava bem pertinho da viagem já, faltando só um mês, a gente descobriu que ia inaugurar a Orlando Eye, né, lá em Orlando. Óbvio, né, que é em Orlando, em Orlando. Enfim. Então a gente tava fazendo a cotação dos ingressos em vários lugares, né? E aí, meu namorado teve a brilhante ideia de fazer a cotação da Orlando Eye na Time Brasil. Por que não, né? Pra ver se ele estava com preço legal e tudo mais. Ele foi ligar na Time Brasil e ligou uma vez, 2, 3. Não teve retorno, ninguém atendeu, né? O telefone só chamava. Estranho. Aí ele mandou e-mail, mandou 2 e-mails, não teve resposta. E aí ele jogou na internet, né, pra ver se o telefone tinha mudado, se o e-mail tinha mudado, alguma coisa assim do tipo. E aí ele se depara com a seguinte notícia: Time Brasil está fechando as portas. Tipo... Como assim, né? Time Brasil tá fechando as portas e a gente não sabe disso. A gente vai viajar por essa agência o mês que vem. E eles estão fechando as portas. Aí já bateu, né, aquele desespero, né? O que ele fez? Ligou no Hotel Urbano pra saber, né, pra confirmar, né, essa informação, né, esperando que fosse mentira. Ele ligou no Hotel Urbano e o Hotel Urbano realmente confirmou que a Time Brasil não estava mais em parceria com eles. E a Time Brasil teria fechado realmente e que o Hotel Urbano iria se responsabilizar pela viagem de todas as pessoas que compraram esse pacote com essa parceria, né, Hotel Urbano e Time Brasil. Ok, se eles falaram que ia se responsabilizar, ok, né, só faltava um mês pra gente viajar. Aí qual foi o próximo passo? A gente ligou na companhia aérea, que na época que a gente ia viajar era a Copa Airlines, pra confirmar as nossas passagens. E aí meu namorado ligou lá e a atendente simplesmente disse que essa passagem só estava reservada, ela não estava nem comprada, ela só estava reservada e essa reserva foi cancelada. Ou seja, a única coisa que a gente tinha do Time Brasil, que era o voucher da passagem, já não valia mais de nada, porque estava cancelada. E nessa primeira ligação, o Hotel Urbano disse que estava tudo certo, ou seja, a primeira informação falsa que foi passada pelo Hotel Urbano. Porque eles disseram que as passagens estavam tudo ok. E não, era mentira. Essas passagens não, né? A reserva das passagens estavam canceladas. Aí já começa por aí, né? Aí que começou assim um inferno, um verdadeiro inferno na minha vida e na vida do meu namorado. Porque só faltava um mês pra gente viajar e a gente assim, tinha perdido tudo, né? Depois do contato com a Copa Airlines, o que nós fizemos? Voltamos a ligar no Hotel Urbano pra tirar satisfação, né? Quanto a isso, né? Porque tinha alguma coisa errada, né? Ou a pessoa que atendeu a gente não tava sabendo com quem tava falando. Então a gente ligou lá pra falar o que estava acontecendo e mais uma vez eles se responsabilizaram por nossa viagem, falou que era pra gente ficar tranquilo e pediu que a gente encaminhasse o e-mail da reserva das datas das passagens que a Time Brasil tinha nos enviado. Que tava tudo certo, que a gente ia viajar no dia 16 de maio. 16 de maio? Outra informação errada, porque não era 16 de maio, era dia 18 de maio. Aí você fala, mas Karina, você tá reclamando por causa de 2 dias? Qual o problema de você viajar no dia 16? Né? É 2 dias antes só. Não, gente, sabe qual é o problema?
Vocês lembram, bem no comecinho do vídeo que eu falei pra vocês que eu indiquei esse mesmo pacote pra mais de 50 pessoas? Nessa mesma viagem, no total, foi um grupo de 12 pessoas, tá? No total, né? Foram mais 10 pessoas viajando com a gente, tá? E dessas 10, 8 compraram o pacote que a gente indicou. E assim, todas já estavam se programando pra chegar no dia 18, porque elas sabiam que a gente ia chegar no dia 18, tá? Ninguém ainda tinha ido para os Estados Unidos, teve várias pessoas que a gente buscou no aeroporto, a gente criou o mesmo roteiro para todo mundo ficar junto todos os dias. Então eu não poderia mudar, porque todo mundo comprou as mesmas diárias, praticamente na mesma rua, o hotel de todo mundo. Então a gente tinha um roteiro para seguir, né? Então eu não poderia mudar, eu tinha que viajar no dia 18, pronto, acabou, e nada mais justo, porque eu paguei as taxas para reservar essa data, tá pago. Eu mandei o comprovante do depósito pro Hotel Urbano, que conforme eles pediram, para ver se eu tinha realmente pagado as taxas, e eles viram que eu paguei, e eu reservei a data do dia 18, não do dia 16. Bom, no final da ligação, depois que eu encaminhei o e-mail, eles pediram prazo de 72 horas para retorno. Assim, gente, no Hotel Urbano é uma furada, sabe? Porque lá não tem ninguém para resolver o seu problema, só tem a pessoa para te atender e a pessoa para vender. Agora, se você tem algum problema, não tem absolutamente ninguém para resolver o seu problema. Tudo eles pedem 72 horas. Depois que passa 72 horas, você não tem retorno de ninguém. Você não recebe ligação, você não recebe e-mail, você não recebe mensagem, não recebe carta pelo correio, você não recebe nada de retorno de ninguém naquele lugar. E aí você liga lá, depois de 72 horas, e aí você fala tudo de novo o que aconteceu, você manda de novo o e-mail, porque eles te atendem como se fosse a primeira vez que estão te atendendo. Pede de novo o comprovante do depósito das taxas, pede de novo a reserva da viagem, pede assim, tudo de novo, e de novo dá um prazo de 72 horas. Então eles ficam te enrolando, sabe? 72 horas, 72 horas, 72 horas. Gente, é cansativo demais. Demais. Cada ligação que você faz é 72 horas de espera. Ou seja, vocês assim devem imaginar assim, que eu já tava em ponto de pirar, né? Porque assim, cada 72 horas os dias estão passando, minha viagem tá chegando. E eu não tinha passagem, eu não tinha carro, eu não tinha hotel, não tinha nada. Então assim, eu estava a ponto de ter um ataque do coração. Assim, eu tava louca já. Assim, depois da minha primeira ligação, que foi bem no comecinho de abril, eu não me recordo ao certo o dia, mas foi tipo assim, dia 2 de abril. Como eles ficaram pedindo várias 72 horas toda vez que eu ligava e eu nunca tinha retorno após essas 72 horas, eu fiquei ligando direto até o dia 12 de abril, umas 3 vezes por dia. Sem brincadeira. Eu não conseguia, eu ficava assim, sabe, desesperada. Porque eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Ai, eu fiquei tão revoltada na época que às vezes eu fico até sem palavras, desculpa, gente. Então quando chegou no dia 13 de abril, eu já não tava mais aguentando. Porque assim, tava um mês da minha viagem, né, praticamente. E assim, eu vi que eles não iam resolver meu problema, então eu pensei comigo, eu vou ter que... Ou eu cancelo de vez a minha viagem, aviso todo mundo que eu não vou mais viajar, ou eu vou ter que comprar eu mesma tudo, né, por fora, né. Quando foi dia 13 de abril, eu liguei solicitando cancelamento, tá? De tudo. Porque eu não aguentava mais esperar e ninguém resolveu o meu problema naquele lugar. Ninguém. Eu juro pra vocês, que se o Hotel Urbano tivesse uma sede aqui em São Paulo, que a sede deles é no Rio de Janeiro, é que eu não ia comprar uma passagem pra ir até o Rio de Janeiro, tá? Porque aí é muito descaso, muito desaforo, tá? E se eles estivessem aqui em São Paulo, com certeza eu teria ido até o escritório do Hotel Urbano pra, assim, falar pessoalmente com alguém, sabe? Porque alguém ia ter que resolver um problema naquele lugar. Mas sorte deles que eles estão no Rio. E aí, conforme o protocolo, o que eu escutei do Hotel Urbano? Senhora, você aguarda o prazo de 72 horas para o cancelamento? Fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê?
pessoal que te atende lá parece uns robôs, sabe? É tipo telemarketing, que você fala uma coisa, aí eles já têm resposta pronta. É desse jeito, desse jeito. É assim, é estressante. E tá, então eu falei assim, bom, vou esperar 72 horas pra cancelar. Só que todo dia eu ficava lá atualizando a minha compra no site pra ver se tava cancelada. E não, só ficava lá em análise, em análise, em análise. Ou melhor, tá em análise até hoje. Até hoje. Tá em Como eu pedi o meu cancelamento no dia 13 de abril e eu não aguentava esperar 72 horas, do dia 14 de abril até o dia 10 de maio, eu liguei todos os dias, sem exceção. Tirando domingo, né? Mas de segunda a sábado, eu liguei todos os dias do dia 14 até o dia 10 de maio pra saber se alguém tinha cancelado. E por diversas vezes, sabe o que eu escutava de vários atendentes? Tinha atendente que nem sabia do meu cancelamento. Isso porque fica tudo registrado e gravado, as ligações lá. Tinha atendente que falava, não senhora, não se preocupe, a sua viagem tá agendada pro dia 16. Maldito dia 16, eu não sei porque tá lá dia 16, sendo que eu não pedi dia 16, sabe? Pra começo de conversa, a minha viagem era dia 18. E assim, eu não queria mais viajar pelo hotel urbano, eu já tinha pedido cancelamento, eu não sei por que raios o atendente estava falando pra mim que era pra eu ficar tranquila que eu ia viajar dia 16. Assim, não faz o menor sentido, sabe? Eu já tinha entrado em maio e eles falando que eu ia viajar dia 16. Cara, sabe? Quando que eles iam me entregar o voucher das passagens, de tudo, sabe? Da reserva de tudo, sendo que já tava em maio. Nunca, não ia resolver, de jeito nenhum. Então, assim, é uma total falta de atenção, sabe? Eu não sei se é falta de atenção ou é descaso. Ou um pouco dos dois, sabe? Porque não dá realmente pra entender. Você liga todos os dias, conta a sua história repetidamente, umas 3 vezes por dia, e eles não entendem que você pediu o cancelamento. É complicado. É muito estressante. Imagina, você tá perto de uma viagem mega, assim, divertida e você tá, assim, pilhando de estresse, sabe? A mil. Eu e meu namorado estávamos desse jeito, sabe? Assim, mas quando chegou dia 10 de maio, eu não aguentei mais esperar. Só faltava 8 dias pra eu viajar, tá? O que eu fiz? Já que o hotel urbano não queria cancelar a minha compra, eu liguei na operadora do meu cartão e pedi. Eu parcelei em 10 vezes esse pacote, só faltava uma parcela pra ser paga. Eu liguei na operadora do meu cartão, contei tudo o que aconteceu e eu solicitei o cancelamento por meio do cartão, né? Porque o hotel urbano não tava cancelando de jeito nenhum. Eles só me enrolavam, só dava desculpa, só pedia prazo de 72 horas o tempo todo. E assim, não tem condições. Pra mim isso é uma total falta de respeito com o cliente, sabe? Foi uma verdadeira palhaçada, pra falar a palavra certa. Foi uma palhaçada. Eles me fizeram de palhaça. Então, eu enviei todos os comprovantes possíveis que o banco me solicitou. O banco não, a operadora do cartão. E em 2 dias úteis, a compra foi cancelada no meu cartão. Graças a Deus, né? Então era uma coisa a menos pra eu me preocupar. Aí o que eu fiz? Eu fui correndo pesquisar passagem, pesquisar hotel, pesquisar aluguel de carro. E, gente, acreditem se quiser, faltando assim semanas pra eu viajar, né? Menos, né? Até. Eu consegui não gastar tanto e pra ser bem sincera, eu gastei menos que o pacote do hotel urbano, tá? O pacote do hotel urbano, essas três coisas, a carro, hotel e passagem, se eu não me engano era 2.300. 2.300? Acho que 2.300. E eu gastei menos do que isso. Era pra eu ter gasto menos ainda, só que quando você compra o hotel muito próximo da data que você quer se hospedar, você paga muito mais caro, né? Tipo, teve gente que viajou junto comigo e que pagou, tipo, a metade do que eu paguei. Então,
mesmo assim eu consigo gastar menos. Então eu voltei a ligar no Hotel Urbano pra quê agora? Porque eu queria o dinheiro das minhas taxas, $696 que eu depositei pra Time Brasil. Nada mais justo, né, do que eu reaver esse dinheiro, porque se eu não tive o serviço, não viajei por eles, por ninguém, então eu quero meu dinheiro de volta. Então eu nem falava mais do pacote, mesmo porque a operadora do meu cartão já tinha devolvido meu dinheiro. Então eu queria o valor das taxas de volta. Como eu disse anteriormente, eu já tinha enviado diversas vezes o comprovante de depósito das taxas. Eu acho que eu enviei umas 3 ou 4 vezes. Eles me pediam, eu enviava, tá? E já tava lá comprovado, né, que eu tinha pago e eu queria reaver esse dinheiro. Então eu fiquei ligando no Hotel Urbano até o dia 18. Não, até o dia 17, tá? Que foi o dia que eu embarquei. Não, eu embarquei dia 18. Até o dia 17 eu fiquei ligando pro Hotel Urbano, do dia 10 até o dia 17 pra rever o dinheiro das taxas que eu tinha feito depósito. Como vocês assim, já estão esperando que eu fale isso, né? Até o dia 17 não aconteceu nada, ninguém resolveu um problema. Então eu respirei fundo, contei até 3 e assim, eu tirei esse problema um pouco da minha vida e fui viajar. Dia 18 eu viajei, cheguei aqui no Brasil dia 3 de junho. E voltei a ligar no Hotel Urbano, porque $696 não é pouco dinheiro, né, gente? Faz as contas ainda, mais com o dólar que tá hoje, né? Na época, eu não lembro qual foi o dólar que eu paguei na cotação, mas se eu não me engano, eu acho que foi... Já tava R$3. Eu paguei 3 e pouquinho. Mas não importa, foi $696. Se eles devolvessem com o dólar que eu paguei na época ou o dólar de hoje, não importa. Mas eu quero meu dinheiro de volta, né? Então quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi ligar no Hotel Urbano pra falar do dinheiro das taxas e novamente, pela 20ª vez, eles pediram um comprovante de depósito das taxas. Eu reenviei, né, pela 20ª vez, o comprovante de depósito das taxas. E aí eles pediram o famosinho prazo de 72 horas. Fiquei ligando mais ou menos do dia 3 de junho até o dia 20. Todos os dias. De verdade, todos os dias. Foi, nossa, um inferno. E ninguém resolveu meu problema. E quando foi mais ou menos nessa mesma semana do dia 20, o Hotel Urbano me ligou pra informar, né, que eles não iam devolver o dinheiro das taxas porque eu tinha feito depósito pra Time Brasil. E que se eu quisesse reclamar, eu teria que reclamar com a Time Brasil. Que ótimo, né? Eu vou reclamar com uma empresa que fechou. Como? Agora me digam vocês, se vocês puderem me ajudar, né? Porque o Hotel Urbano, ele não conseguiu me ajudar. Se vocês tiverem alguma dica pra me deixar aí nos comentários, por favor, tá? Porque até hoje eu não vi a cor desse dinheiro. Eu perdi esse dinheiro, né? Eles me fizeram de idiota, eles me ligaram simplesmente pra falar assim, ó, você se ferrou, sua trouxa. Você depositou o dinheiro e você perdeu, se ferrou. E outra coisa, eles viraram pra mim e falaram o seguinte, a nossa parte já tá tudo resolvido, a gente devolveu o dinheiro. Mas detalhe, eles não devolveram meu dinheiro, quem devolveu foi a operadora do meu cartão, porque eu liguei solicitando cancelamento. Se eu estivesse esperando que eles devolvessem o dinheiro do pacote que eu comprei, eu tava até hoje esperando. Então, sabe, foi isso que aconteceu, foi a maior palhaçada. Ah, e outra coisa, quando foi mais ou menos em dia 7 de julho, eu recebi uma ligação do Hotel Urbano, de um atendente super simpático e tal. E aí ele vira pra mim e fala, senhora, a gente tá vendo aqui que nas últimas pesquisas de satisfação, a senhora só deu avaliação negativa pra gente. E a gente quer saber por que você não tá mais comprando com a gente. tipo assim, né? Eu quase acreditei que era uma pegadinha. De verdade. Eu acreditei que era uma piada. Ele quase me fez rir, sabe? A pessoa liga pra um cliente, um ex-cliente, né? Porque eu não vou mais comprar com eles, pra perguntar por que eu não tô mais comprando com eles. Tipo assim, a pessoa não sabe com quem ela tá falando, né? Não sabe tudo que aconteceu há dias atrás. Sinceramente, eu não indico pra vocês comprarem no Hotel Urbano, pra vocês não terem esse tipo de dor de cabeça, tá?
Pode ser que não aconteça, porque as pessoas que compraram o pacote com a outra agência não tiveram nenhum problema, mas assim, foi a minha segunda e última compra. Eu não compro mais nada nesse site e também não indico para mais ninguém. Então foi isso que aconteceu. Eu só quero deixar registrado aqui que esse vídeo não é assim, né, pra meter o pau, mas já metendo, né, o pau no hotel urbano. Né, eu só estou fazendo esse vídeo para dar satisfação para algumas pessoas que me pediram, que eu recebi alguns comentários em vídeos anteriores e recebi alguns e-mails. Então isso foi o que aconteceu comigo e com meu namorado. E caso vocês queiram que eu grave algum vídeo dando dicas de como comprar isso tudo separado, porque eu e meu namorado tivemos que aprender na marra e a gente aprendeu e a gente viu que dá pra comprar sozinho, sem agência de viagem, sem ninguém pra ajudar, gastando pouco. Se você ainda não assistiu os meus 2 vídeos que tem aqui no canal de dicas de como planejar uma viagem pra Orlando e Disney, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim e não esquece de se inscrever no canal pra receber todas as próximas atualizações, tá? Até a semana que vem, um beijo, tchau!